Saudações a todos. Nesses dias, me lembrando de alguns capítulos do livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografado pelo Chico, nós vimos ali um pedido da emissora do posto 2 de moradia que irradiava um apelo da colônia em benefício da paz na terra. Então, era ouvido ali o som daquele locutor, a palavra daquele locutor que orientava a todos a manterem-se em prece, a vibrarem pela paz aqui na Terra, aqui dos encarnados, isso em 1938, 1939. Aliás, 1939. Eles transmitiam um apelo à paz na Terra, pela paz na Terra, e convocando, pedindo, apelando para que todos se colocassem em condições, de ajuda, de auxílio, de vibração e de auxílio mesmo na recepção daqueles tantos que iam desencarnando, E há um outro capítulo, que é o que nós vamos falar hoje, que é o 41, Convocados à Luta. Então, André Luiz coloca: nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque, porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror de que se possuíam. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Anotavam-se, porém, agora fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Então, vejam a orientação do governador no sentido de que todos eles ali, os habitantes da colônia Nosso Lar, também se precatassem no sentido de não trazer ao pensamento, ao coração, aos sentimentos, nenhuma vibração prejudicial, levada ali pela ordem sentimental, pelas afinidades que nós podemos ter, com determinados povos, com determinadas regiões, até pelas nossas experiências passadas, nós vamos criando laços de simpatia com determinados povos, Mas que ele alerta para que eles tomassem cuidado para que isso não ocorresse, Então, essa busca a essas situações de guerras passadas, que já fizeram parte dessa grande transição, nós começamos a transição, Desde a vinda do Consolador prometido pelo Cristo, a 18 de abril de 1857, com o início da doutrina espírita, com o início do espiritismo, que é a revivência do cristianismo. Portanto, é a volta do Cristo, nos trazendo novamente os seus ensinamentos de uma forma mais clara, sem as parábolas, tão necessárias, sem as figuras de linguagem que foram tão necessárias na época em que aquele esteve. Então, essa transição, como nós sempre repetimos, ela já se iniciou, E vivemos esse período
dessa grande transição, agora mais do que nunca, né? Vem se acentuando essa grande transição. Então é preciso que nós que temos, graças a Deus por esse esclarecimento, temos o dever, na verdade, né, de cuidarmos dos nossos pensamentos, cuidarmos das nossas vibrações. Um dia desses ouvi o Divaldo dizendo que não podemos tomar partido nessa situação que estamos vivendo agora, né? Nessa guerra da Rússia e Ucrânia. Não podemos tomar partido. O nosso partido tem que ser o de Jesus. Né? Por quê? Porque somos todos irmãos. Então, é como o governador da colônia Nosso Lar coloca, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Continuando o texto. Reconheci que os espíritos superiores, nestas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse-me Salústio. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Observei então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que, nos acontecimentos desta natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Sem se precatarem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Então, acentuando para nós aqui a necessidade dessas vibrações amorosas que alcancem a todos os nossos irmãos de todas as nações, de todos os povos envolvidos nesse drama doloroso que não mais se justifica nos tempos modernos, depois de tanto aprendizado, né? Tanto desenvolvimento. Falta muito desenvolvimento moral, né? Daí essas consequências, isso é evidente, né? Caminhou-se muito na horizontal, mas esqueceu-se do crescimento vertical, né? Que nos torna espíritos mais com sentimentos melhores, né? É voltar-se ao alto e não crescer apenas na horizontal. Dessa materialidade que faz com que sempre vejamos e sintamos a vida apenas dentro desse quadro, às vezes até com pensamentos, colocações, concatenações de ideias, bastante brilhantes, inclusive, mas sempre rasteiras, porque sempre apenas aqui no nosso campo de luta, sem conseguir transcender. Então, é importante que
entendamos que este comportamento atrai a esses tantos habitantes da Terra, né? São muitos e muitos bilhões, talvez mais de 20 bilhões, né, de habitantes ligados à Terra, e que muitos ainda têm esse lado belicoso de dramas não trabalhados, não vencidos, não superados, e os ódios se acentuam nessas situações de uma forma ainda mais agressiva. E nós vamos nos influenciando, nos deixando influenciar e influenciando a esses tantos, né? Se devemos lastimar a criatura, continuando no texto, se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. Aqui ele fala das provas individuais, né? Cada um de nós, quando nos colocamos em oposição à lei do amor, sofremos as consequências individualmente, né? Mas infeliz o povo que junto, né, transgride as leis divinas que nos regem. Duras provas coletivas que se estendem no tempo. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer, André Luiz nos narrando, né? Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação junto de Tobias e Narcisa, quando inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadir a todos. Quando toca o clarim, é um momento de alerta, é momento de perigo, é momento de atenção, né? E o clarim foi tocado ao entardecer de setembro de 1939. E Manuel Filomeno de Miranda, nós já vimos isso em outros momentos, nos contou que em outubro de 2019 ou setembro de 2019, não tenho certeza agora, tocou o clarim, anunciando o período de pandemia que nós entraríamos. Momentos de alerta, de atenção, né? Que trazem consequências dolorosas para nós aqui na Terra, mas que é a grande oportunidade do aprendizado, do trabalho íntimo, do despertar para o sentido da vida. Porque senão nós podemos passar uma vida sem saber por que estamos aqui, qual a razão de estarmos aqui, né? Então, todas essas situações é para nos chacoalhar, fazem parte. Não é novidade? Leiamos lá o capítulo 13 de Marcos, que nos traz as palavras de Jesus, anunciando todas essas situações. Quando ouvires o rumor de guerras, né? Então, estejamos atentos a tudo isso que já foi tão alertado por Jesus. Vamos continuar no texto. É a convocação superior, então o clarim, né? O clarim emocionou a todos. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosamente. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias inquieto. Embora à distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa a sua origem. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. Nós sabemos que os americanos, né? As Américas foram os espíritos que vieram do velho mundo, né? E aqui foram reencarnando. Por isso que ele disse, né? Embora à distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa a sua origem.
né? Então, essas são as ligações que nós percebemos muito fortes, né? A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou: quando sou o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo, para que o apelo se grave em nossos corações. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque, a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a librarem-se no firmamento. Esse clarim, disse Tobias, igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nos poderíamos encaminhar à Praça da Governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando meu espanto natural, o companheiro explicou: estes grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes. Ao nosso lado vinham 2 senhores e 4 senhoras em conversação animada. Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos, o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E nós, com a regeneração, objetava o cavalheiro mais idoso. Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Tobias segurou-me o braço de leve e exclamou: adiantemo-nos um pouco. Ouçamos o que dizem outros grupos. Aproximando-nos de 2 homens, ouvi um deles perguntando: será crível que a calamidade nos atinja a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno: de qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural, a meu ver. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei compelida a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou: Euvécio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Atendendo a novo gesto de Tobias, que me reclamava atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação. A questão impressionava-me sobremaneira. Dizia a mais moça: por que Verardo não deve regressar do mundo agora? Mas a guerra
disse uma das companheiras. Ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, indagou a outra componente do trio, por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, que aconteceria? Receio, esclareceu a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante, de modo algum me submeteria a novas crueldades. Tola que és, comentou a companheira. Ouvidaste que Everardo será barrado pelo umbral ou coisa pior? Tobias, sorrindo, informou. Ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o ministério da comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotelavam-se aflitivamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos far-se-ia ouvir um apelo do governador. É o ministro Esperidião, informou Tobias, atendendo-me a curiosidade. Serenado o barulho, daí a momentos, ouviu-se a voz do próprio governador através de numerosos alto-falantes. Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor operou singular efeito na multidão. No curto espaço de 1 hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. Que possamos nós também ouvir esse clarim em nossos corações e nos colocarmos a postos como trabalhadores do bem. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Alguém Me Tocou, José Carlos de Luca. Estamos no capítulo 27, A Maior Tentação na Terra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus em Mateus 4:4. Narram as Escrituras Sagradas que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Segundo a concepção espírita, as expressões diabo, demônio ou satanás designam espíritos imperfeitos, impuros, transitoriamente inclinados ao mal, por causa da rebeldia contra as provas que devem enfrentar. Eles, no entanto, também alcançarão a perfeição, desde que o queiram. Deus não cria seres eternamente voltados ao mal e infelizes para sempre, pois isso seria contrário à sua própria natureza. Dá para ver com mais detalhes isso no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 131. O mestre esteve no deserto durante 40 dias e 40 noites, jejuando, e consta que ele teve fome. No momento da fome, surge a tentação que o diabo apresenta a Jesus. Se és filho de Deus, diz para que estas pedras se tornem pães. Isso está em Mateus 4:2-3. E o Cristo respondeu com os dizeres que abrem este capítulo: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo desiste, mas passa a tentar Jesus de outra forma. Meditemos a respeito. Nem mesmo Jesus, o espírito mais perfeito que pisou na terra, escapou de ser tentado por espíritos inclinados ao mal. Conosco não poderia ser diferente. Ao contrário, em nós a tentação é sempre mais frequente e perigosa, pois Jesus já era um espírito puro, e nós ainda carregamos muitas imperfeições, as quais funcionam como antenas psíquicas, sintonizando o mal. Os espíritos imperfeitos querem nos induzir ao mal, com o objetivo de nos fazer sofrer, tanto quanto eles estão sofrendo. Também podemos aprofundar no Livro dos Espíritos, na questão 465. Eles não querem se juntar aos espíritos bons, extinguindo o próprio sofrimento. Pretendem aumentar a fileira dos maus, levando mais almas para sofrer com eles. Faz todo sentido, então, esta advertência de Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em Mateus 26, 41. Vejamos a sutileza do ataque que as trevas engendraram contra o Mestre. Jesus estava com fome, depois de passar jejuando durante 40 dias. Imaginemos quão grandes eram a sua fome e fraqueza. Estima-se que uma pessoa não consiga sobreviver sem comida por mais de 45 dias, mas não creio que se chegue a tanto se essa pessoa estiver jejuando no deserto, cuja temperatura pode variar de 10 graus negativos à noite até 50 graus positivos durante o dia. Somente um espírito do porte de Jesus poderia suportar tamanho estresse físico sem comprometimento da própria vida. O diabo sabia que Jesus estava faminto. Por isso a proposta foi para que ele transformasse pedras em pães. Qualquer um de nós provavelmente faria naquelas circunstâncias qualquer coisa por um pedaço de pão. E como Jesus se livra da tentação? Sobrepondo a vida espiritual à vida material. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós, a miúde, caímos na tentação ao sobrepormos as riquezas materiais aos tesouros espirituais. E é exatamente isso que as trevas desejam para nós. A completa escravidão ao materialismo, que tudo nos promete e nada nos dá. O materialismo nos diz: compre uma casa e seja feliz. E nós nos matamos para comprar. Depois constatamos que a felicidade não veio junto com a casa, que ela não está nas paredes, nos móveis, mas no jeito feliz como moramos e convivemos com as pessoas que habitam conosco. Isso é o tesouro espiritual, um bem que não nos garante a felicidade apenas para depois da morte. A casa nova pode nos ter dado melhor conforto, mas não nos propiciou felicidade, que é um valor espiritual que não se obtém das coisas que possuímos, mas da maneira como somos e vivemos com as coisas que temos e com as pessoas à nossa volta. Enquanto não nos convencermos disso, iremos adquirindo mais e mais, querendo mais e mais dinheiro, fama, prestígio, poder, para tapar as carências da alma, que somente poderão ser preenchidas com as riquezas espirituais, como amor, carinho, alegria, humildade, solidariedade, perdão, caridade e paz. Mas como fugimos das riquezas espirituais, tentamos preencher os buracos da alma com atitudes compulsivas, com o uso de álcool, drogas, ansiolíticos e antidepressivos em doses cada vez maiores. E nessa busca incessante pelos valores materialistas, que nunca nos fazem verdadeiramente felizes, o diabo vai se divertindo com o nosso sofrimento, sempre nos tentando a transformar pedras em pães. A felicidade está intimamente associada ao processo de espiritualização do ser humano. Para tanto, Cristo traçou para nós a seguinte diretriz: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las e os ladrões não podem arrombar e roubá-las.
pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Também em Mateus 6, 19 a 21. É justo que tenhamos o necessário para uma vida digna, mas qualquer riqueza material improdutiva e egoísta, sem gerar benefícios à coletividade que nos cerca, pode se constituir numa fonte de problemas para nós, não só aqui na Terra, como na vida imortal que nos aguarda. Há de se pensar que estamos de passagem pela Terra, e tão logo deixemos este plano, todos nos veremos com o saldo da conta dos tesouros espirituais acumulados na experiência terrena. De regresso ao mundo espiritual, nossos bens automaticamente se transferem de mãos. Só teremos no mais além a riqueza do bem que construímos dentro de nós e das pessoas que a vida colocou em nosso percurso. Nenhuma outra moeda tem mais valor no céu do que o amor que distribuímos na terra. Joana de Ângeles oferece bela lição espiritual para nossa reflexão. Verdadeiramente, o homem nada possui, nem a si mesmo ou a sua vida, tornando-se usuário de tudo quanto lhe chega e passa. A descoberta de tal realidade harmoniza-o interiormente e com tudo quanto é temporário em trânsito para o que é de sabor eterno, que é a sua espiritualização. Uma passagem em Jesus e a Atualidade, uma psicografia de Divaldo Franco, da editora Pensamento. O diabo nos tenta às glórias passageiras do mundo. Jesus nos convida à felicidade eterna da espiritualização de nós mesmos. Oração. Mestre e amigo, sinto-me como se tivesse experimentado um choque de natureza espiritual. Em verdade, nada possuo aqui na terra. Nada me pertence. Tenho apenas a posse passageira de alguns bens, mas eles de fato não são meus, já que um dia eu devolverei tudo a Deus. Eu me sinto despido porque nem mesmo meus títulos seguirão comigo para a vida espiritual que me aguarda depois dessa passagem pela terra. Estarei diante da minha consciência apenas com os bens espirituais que eu fui capaz de juntar. Por isso, Jesus, peço nessa oração que você me ajude a ficar atento à necessidade que tenho de ser um bom investidor dos valores espirituais. Ajude-me a vencer a tentação da avareza, alerte-me quando eu agir com egoísmo, auxilie-me para que eu esteja mais preocupado em ser importante do que ser famoso. Eu quero ser importante para as pessoas porque desejo transmitir a elas o melhor que tenho dentro de mim. Eu não quero ser um astro, por isso peço que me ajude a ser a luz de uma vela para alguém que esteja na escuridão do sofrimento. Quero ser um milionário da fraternidade. Quero conquistar e manter muitos amigos. Quero viver rodeado de gente. E, quando eu tiver que deixar essa vida, que eu não deixe nenhum inimigo e, se possível, os amigos tenham saudade de mim. Que assim seja. E agora o capítulo 28. Alguém o espera. Que desejará o Senhor de mim no dia de hoje? É uma psicografia de Chico e Emmanuel, Carlos Augusto Bacelli, da editora Didier. A pergunta feita por Chico Xavier amplia a maneira pela qual nos relacionamos com Jesus. Invariavelmente, quando nos dirigimos ao Mestre, carregamos uma lista de muitos desejos e solicitações, sempre esperando que Ele nos atenda. Mas será que já nos passou pelo nosso entendimento que Jesus também tem desejos e solicitações em relação a nós? Sem prejuízo das nossas súplicas ao Cristo, precisamos começar a pensar no que Ele deseja de cada um de nós. Esta é a proposta que Chico Xavier nos formula. Oramos ao Mestre pedindo bênçãos para nossa família. É justo que assim façamos, mas será que já nos perguntamos como Jesus gostaria que fosse o nosso comportamento diante dos familiares, sobretudo daqueles que nos causam maior preocupação? Vamos sondar o coração de Jesus para saber como Ele gostaria que tratássemos aquele familiar mais difícil. É que, na maioria das vezes, o Cristo ajudará
o parente problemático por intermédio das nossas próprias atitudes. Você já parou para pensar que, antes mesmo de pedir ajuda ao mestre, ele mesmo providenciou a sua encarnação ao lado daquela pessoa de trato mais difícil, exatamente para ajudá-la a se tornar uma pessoa melhor e, através dessa relação, ajudar você a também ser melhor? Quantas vezes o filho agressivo age desta forma porque traz dentro de si as marcas do desamor de que foi vítima nessa vida ou nas vidas passadas? Ninguém é essencialmente mau, apenas ainda não aprendeu a externar a própria bondade, por falta de pessoas que exemplificassem o amor. O filho reencarnou em bom estado de saúde física, mas é um doente emocional, precisando receber o amor que lhe falta. Provavelmente nós mesmos lhe sonegamos afeto em existências passadas e agora a vida nos possibilita esse reencontro para que lhe possamos dar o que outrora negamos. Quem é o filho rebelde que hoje nos enche de preocupação? Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, responde: o filho rebelde e vicioso é o irmão que arrojamos um dia à intemperança e à delinquência. Esse está na psicografia Leis de Amor, Francisco Cândido Xavier, da FESP, editora. E a filha desatinada? Novamente, é Emmanuel quem explica. A filha detida nos desregramentos do coração é a jovem que, noutro tempo, induzimos ao desequilíbrio e à crueldade. Ajudando-os, estaremos reparando o mal que ontem fizemos, com o bem que deixamos de fazer. Portanto, o melhor remédio para eles é o nosso amor. Vamos pedir sim a Jesus que abençoe os nossos filhos, mas vamos também escutar o desejo de Jesus em relação a nós, ou seja, que amemos o nosso familiar com todas as nossas forças. Jesus o ajudará por nossas próprias mãos. O nosso amor, ainda que pequeno, será a ponte que unirá o coração do nosso filho ao coração do Mestre. Quando amamos no limite de nossas forças, tocamos o coração de Jesus de uma forma tão intensa que sempre receberemos o seu amor como resposta. Devemos empregar esse raciocínio em todas as demais situações da vida. Esta deveria ser a nossa primeira pergunta ao nos levantarmos pela manhã. Que desejará Jesus de mim no dia de hoje? Vamos refinar a pergunta substituindo a palavra Jesus pela palavra amor, como já fizemos em capítulos anteriores. A frase ficará assim: que desejará de mim o amor no dia de hoje? E para nos ajudar na compreensão do que verdadeiramente seja o amor, já que há tanta confusão a esse respeito na atualidade, vamos nos socorrer com Paulo, o apóstolo que, em sua carta aos Coríntios, traçou as mais importantes características de quem ama. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém, suporta tudo com fé, esperança e paciência. 1 Coríntios 13, 4-7. Então, retomando a pergunta anterior a respeito do que o amor espera de cada um de nós a cada dia, poderíamos dizer que o amor espera que sejamos pacientes, bondosos e alegres. E espera também que não sejamos ciumentos, orgulhosos, egoístas, vaidosos, irritados, que suportemos tudo com fé e esperança. São Paulo traçou para nós o melhor roteiro que conheço sobre a prática de amar. Precisamos ler e meditar sobre esse roteiro todos os dias, a fim de que pouco a pouco venhamos a incorporá-lo em nossas atitudes. Jesus deseja que sejamos pacientes em nossas relações interpessoais, não só para o bem das pessoas que convivem conosco, mas para o nosso próprio bem, porque a impaciência crônica assemelha-se a uma bomba de efeitos prejudiciais que arruína nossa saúde e os nossos relacionamentos. Precisamos também ser pacientes em relação a nós mesmos, pois isso é uma forma de amar a si próprio. Há pessoas tão perfeccionistas e exigentes consigo mesmas, que se atormentam de tal forma com pressões internas, que não conseguem desfrutar um minuto de paz interior. Da mesma forma, o amor implica bondade. Ninguém ama sendo maldoso. O amor é medido pelos gestos bons que conseguimos externar para o outro.
O amor não pode ser apenas uma ideia, uma declaração. Antes de tudo, deve ser uma atitude concreta, pois somente assim os outros se sentem amados. Essa bondade também nos deve alcançar. Precisamos ter atitudes benevolentes conosco, pois muitas vezes adotamos comportamentos autodestrutivos, colocando em risco a nossa própria vida. Jesus também espera que sejamos bondosos conosco, que não significa sermos coniventes com nossos próprios erros, mas termos a automotivação para assumir condutas saudáveis e felizes para o nosso benefício e progresso. Tendo bondade e paciência, vamos também combatendo o orgulho, o egoísmo, a irritação. Esse trio de sentimentos negativos capaz de arrasar qualquer promessa de felicidade. Bem disse o Tom Jobim, fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. O trio a que me referi nos levará a uma vida solitária e infeliz, porque ninguém suportará viver por muito tempo como uma pessoa orgulhosa, egoísta e irritada. Jesus deseja que o amor seja fundamental em nossa vida e, para tanto, fazer o outro feliz é o maior sinal da presença do amor em nossa vida. O amor é um compromisso, mas um compromisso para hoje. Lembremos da pergunta formulada por Chico Xavier: que desejará o Senhor de mim no dia de hoje? Não é amanhã ou depois, é hoje. Porque o único instante que temos para viver é hoje, é o momento de agora. Por isso Jesus está esperando você tocá-lo agora mesmo. Tocá-lo na pessoa daqueles que seu amor pode alcançar nesse momento. Pois somente assim o amor penetrará as fibras mais íntimas do seu coração, trazendo-lhe a felicidade que tanto deseja. Não hesite um segundo mais. Feche as páginas desse livro e só volte a abri-lo depois de tocar alguém com seu amor. É somente isso que Jesus espera de nós, que toquemos o mundo à nossa volta com o nosso amor. Oração. Amigo Jesus, hoje não venho para pedir algo. Por certo, eu já tenho tudo de que preciso para ser feliz. Mesmo os problemas que enfrento me são portas de crescimento. Eu vivo pedindo a você tantas coisas. Quero isso, quero aquilo. Contudo, geralmente, não dou atenção àquilo que você me dá. A vida é um presente por si só. E quantas vezes não enxergo isso? Até um problema é um presente, cuja dádiva está oculta, mas não ausente. Meu orgulho, porém, quer tudo pronto, tudo fácil, tudo certinho. E quando as contrariedades surgem, eu fico nervoso, irritado e agressivo. Acho que eu sou um tremendo revoltado. Não percebo que as adversidades são as formas pelas quais Deus está preparando o meu crescimento. E não me dou conta de que você me ensinou com a própria vida a vencer através da fé, da esperança e do amor. Jesus, eu falei que não iria pedir nada, mas eu não resisto. Ajude-me a não ser tão teimoso assim. Tenha paciência comigo, porque eu quero acertar daqui em diante. Vou falhar ainda, é claro, mas você me entende, não é? Quero ser uma ponte do seu amor para as pessoas que passam por mim. Que elas não saiam da minha presença sem levar um pouquinho de paz que você me dará, se eu estiver disposto a pacificá-las. Que coisa linda, Jesus! Quando eu quero dar alguma coisa boa, você me enche o espírito das bênçãos que eu desejo oferecer aos outros. E assim, antes de dar alguma coisa, fui eu quem recebeu primeiro. Você é maravilhoso. Então agora eu quero oferecer a você que me lê neste momento toda a energia de que esteja precisando. Eu não tenho luz alguma para fazer isso. Mas quem está aqui comigo e estará com você nesse instante é a luz do próprio mundo. Que assim seja. Boa semana a todos.